Mas o que eu quero que vocês pensem? Ó, vamos lá. Então, nós vamos falar hoje das lesões vesículo-bolhosas. Como é que é? Vamos colocar aqui que eu quero que vocês entendam o que eu estou querendo pedir para vocês. Ó, vamos lá. Então, vamos. Ó, nós temos aqui superfície da mucosa, epitélio, tecido conjuntivo aqui embaixo, o córeo e a submucosa. Quando nós temos uma lesão bolhosa nessa área aqui, ó, e que ela sai desse estágio onde o epitélio protege e passa para um estágio ulcerado, que seria isso aqui, ó. O epitélio vem aqui, aqui se perdeu o epitélio porque rompeu, e aqui nós temos o tecido conjuntivo exposto nessa área. Então, quando nós temos uma lesão vesículo-bolhosa, o que se perde? Onde que é feito? Onde é feito o descolamento da lesão, pessoal? Você bater o olho numa lâmina e pegar assim, ó, tá, é uma lesão vesículo-bolhosa. O que vocês vão conseguir observar nessa lâmina caso a bolha não estoure e você consiga removê-la toda? Alguém tem alguma ideia? Sim, não, não? Eu não. Ok. A queratina? Também é, mas a queratina, nesse caso, se for um tecido queratinizado, ele se perde também, né? Vamos lá, vamos construir. Então, quando nós temos uma lesão fundamental, temos uma lesão vesículo-bolhosa, assim como todas as outras, o importante é que você faça a descrição, se possível, da lesão inicial, né? Observando a característica de desenvolvimento dessa lesão, onde ela vai apresentar essa característica de vesícula ou bolha. Lembre, vesícula é menor, bolha é maior. Então, a descrição da lesão fundamental de forma inicial, muitas vezes facilita a construção do diagnóstico final das lesões, tá? Então vocês vão ver que na maioria das lesões que a gente for conversar hoje aqui, dentro das principais lesões vesiculobolhosas, o aspecto histopatológico de uma ou outras é muito pouco diferenciado, mas existe um ponto primordial quanto ao aspecto avaliativo para que vocês entendam que essa lesão se trata de uma lesão vesiculobolhosa. Tá? Então, a descrição é fundamental para que haja o diagnóstico da forma correta, traçando as principais características dessa lesão: localização, formato, superfície, quantidade, porque isso pode variar. Existem lesões vesiculobolhosas que são comumente estão presentes mais em tecido queratinizado, tem mais em tecido não queratinizado, ou área de derme também tem lesões vesiculobolhosas. Um exemplo delas é a herpes, né? A herpes é um tipo de lesão vesiculobolhosa muito comum que acomete aí na cavidade oral. Tá? Então, olha aí, ó, a herpes. Você descrevendo ela no estágio inicial, fica mais fácil interpretar e formar uma hipótese diagnóstico. Nessas questões aqui, nessa questão principalmente, quando inicialmente formada a lesão vesiculobolhosa, você sabe da característica dela, entende o processo evolutivo e assim descarta a necessidade de execução de procedimento de biópsia para o fechamento diagnóstico. Por quê? Porque o processo evolutivo desse tipo de lesão já é totalmente conhecido. Não há necessidade de intervenção cirúrgica para o tratamento nesses casos. A gente sabe que a herpes é causada pelo vírus do HPV e ele está instalado no gânglio trigeminal. Não vai sair de lá. Não tem como tratar, tem como controlar. Tá? Então não há necessidade de um tratamento mais agressivo. Outros tipos de lesão em regiões mais incomuns, né? Por exemplo, aqui nós temos várias vesículas, né? Várias pequenas vesículas no palato.
Aqui sim é um processo que necessita de acompanhamento e provavelmente de uma avaliação histopatológica para o fechamento diagnóstico. A sua localização é um fator primordial associado com a característica descrita, com o intuito de facilitar o diagnóstico e a construção, principalmente, da hipótese diagnóstico no consultório. Né? Esse tipo de problema, pessoal, muitas vezes, doenças vesículo-bolhosas, apesar de raras, algumas delas, elas não necessitam de uma atuação urgente na grande maioria, mas existem algumas que não tem como aguardar um período de 14 dias para avaliação na intervenção, devido ao seu processo evolutivo de comorbidade que pode ser causado através da evolução dessas lesões aí. Tá? Então, olha aqui, ó. Se vocês olharem essa lesão aqui, ó, ela tem um aspecto de benignidade, essa lesão? Sim, não. É uma lesão eritematosa com Não, áreas ulceradas. Não, né? Aqui vocês aguardariam talvez um período para fazer uma avaliação mais controlada, tal, para tentar entender qual que é o processo evolutivo da lesão? Olha, é uma lesão que tem uma característica já com uma característica bem bastante agressiva. Porém, pessoal, lesões vesicubolhosas vão apresentar essa característica aqui, ó, de estourar a bolha e expor o tecido conjuntivo, causando a exposição de áreas de tecido conjuntivo, formando assim áreas ulceradas. Mas observem que aqui, ó, nós temos também algumas lesões brancas, né, associadas, áreas ulceradas e necróticas também presente. E lábio, pessoal, é uma área que a gente tem que estar sempre atento, né? Devido ao desenvolvimento de algumas lesões que têm característica de desenvolvimento em malignidade. Então, é importante que nós avaliemos essas características para determinar o período correto para a execução de uma biópsia no fechamento diagnóstico, tá? Então, esse aspecto aqui realmente tem um aspecto bastante agressivo, tem característica de rompimento de bolha e muitas vezes ao acompanhamento inicial se faz necessário com o intuito de tentar determinar qual que é o verdadeiro motivo da causa desse desenvolvimento de lesão bolhosa aqui, tá? Quando eu estava perguntando para vocês a respeito da característica que nós deveríamos, né, ficar atentos, principalmente nas lesões vesículo-bolhosas, em relação às características histopatológicas, né, na avaliação das lesões bolhosas, é justamente isso. Ó. Aqui embaixo, nós temos o tecido conjuntivo, correto? Aqui em cima, mais eosinofílico, nós temos então o epitélio. Lesões vesiculobolhosas que tendem a ter um desenvolvimento de lesões ulceradas após um período se dão principalmente no aspecto histopatológico através da fragilidade da adesão no epitélio. Então, esse epitélio em lesões vesiculobolhosas, que tem a função de proteger a superfície, ele se descola, tá? Então, ele tem um descolamento devido à sua fragilidade de hemidesmossomos, dependendo de qual tipo de lesão é, e gera então um descolamento dessa superfície, dessa camada protetora, deixando então o epitélio muito fragilizado. Lembra que eu mostrei para vocês uma árvore fincada no solo? Nesse caso, ele perde essa função, perde essa característica de se prender no tecido conjuntivo devido a essa fragilidade intracelular e rompe, se separa. Então a camada de epitélio fica separada da camada de tecido conjuntivo, formando assim uma lesão vesículo-bolhosa, ok? Esse é o grande problema nas lesões vesículo-bolhosas. Devido a essa fragilidade, qualquer toque, qualquer trauma, esse epitélio remove, ele sai da camada protetiva e expõe o tecido conjuntivo. Então, quando nós falamos de lesões vesiculobolhosas, a dificuldade do fechamento diagnóstico se dá, muitas vezes, em não determinar ou não descobrir previamente a sua característica inicial de lesão fundamental. Por exemplo, o paciente já chega com uma bolha rompida no consultório, igual aquele lábio, e ele fala: eu não sei, doutor, se aquilo ali foi uma bolha ou se já ficou assim ulcerado. Agora, se o paciente já chega falando, olha, a característica daqui é que era uma bolinha, a bolinha estourou e saiu um líquido. Bom, aí você já tem uma informação que deve ser anotada para quando for enviar a hipótese diagnóstica, essa informação é relevante.
tá? Para determinar qual tipo de lesão vesículo-bolhosa nós estamos lidando, beleza? Então, vamos ficar sempre atentos nessa característica de divisão entre o epitélio e o tecido conjuntivo, tá? Nesse caso aqui, ó, nós não temos a exposição total do tecido conjuntivo de uma vez, porque a camada basal dessa lesão, desenvolvimento dessa lesão, mantém ela aderida à superfície do tecido conjuntivo e as outras estruturas, camada espinhosa, granulosa e córnea, se destacam das outras estruturas. Ah, professor, então não vai ficar doendo nesse caso. Não, a sensibilidade dolorosa e o aspecto de lesão ulcerada se mantém da mesma forma, mesmo tendo só a camada basal, né? Por quê? Porque o epitélio, todas as suas camadas são importantes com o intuito de bloquear a sensibilidade nessa área e o acesso ao tecido conjuntivo. Quanto mais afilado e delgado é esse tecido epitelial, maior a sensibilidade nessa área do desenvolvimento dessa lesão, tá bom? Então, o que vocês devem se ater quando bater o olho numa lâmina, tipo essa aqui, é essa separação que se dá entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Então, vocês vão observar que, devido a essas lesões vesiculobolhosas apresentarem uma característica de descolamento do epitélio, ela apresenta, então, uma fragilidade nas suas lesões, causando, assim, ou dando a elas, então, uma característica de lesão ulcerada após um período na cavidade oral, caso essa bolha estoure, tá? Então, as principais lesões na cavidade bucal, elas são de origem virótica, imunológica ou hereditária, tá? Nós falaremos das principais, eu quero que vocês se atenham a todas essas lesões, que elas são as mais comuns. Mais uma coisa, não são todas as lesões que a gente vai conversar hoje, então é importante que vocês peguem o Névio, deem uma revisão nas lesões vesículo-bolhosas, tá? Vamos falar das principais aqui. De origem virótica, nós temos a herpes simples, a varicela zoster, o sarampo, são as lesões que nós vamos conversar hoje, tá? Doença, mãos, pés e boca. Essa de doença mão, pé e boca, ela é a mais comum para quem tem filho em creche, né? Geralmente a criança passa por esse processo aí evolutivo dessa lesão durante o período de creche, porque ela é bastante, ela tem um processo de contaminação, né? Uma característica de contaminação bastante alta, né? Então a gente tem que estar atento a esse tipo de lesão e muitas vezes, se você já tem o conhecimento prévio patológico da lesão, isso facilita, né, na hora que a criança chega com essa lesão lá em casa, você não se preocupa tanto porque você já sabe qual é o diagnóstico do seu paciente, né? Hierpangina. A herpes simples, pessoal, quando nós avaliamos ela clinicamente, ela geralmente apresenta-se como erupções vesiculares, né, em pele e mucosa. Nós temos as duas formas, tá? Uma forma primária ou sistêmica ou de natureza localizada, tá? Ou então secundária, beleza? Então, quando você tem a primeira exposição ao vírus da herpes simples, esse vírus ele fica latente. Como ele pode se manifestar? Algumas vezes ele pode gerar uma febre, né? Uma alteraçãozinha sistêmica localizada em uma área. Então, a primária, geralmente, ela não exacerba em cavidade oral. Já a secundária, ela pode ser, pela primeira vez, logo que ela dá extremamente agressiva e estourar a boca toda, tá? Ambas as formas são autolimitadas, mas as recidivas da forma secundária são mais comuns. Então, a gente sabe que a primária, que é logo que o vírus entra na corrente sanguínea e se aloja no gânglio trigeminal, ela é mais suave. Já a secundária, ela se apresenta de uma forma mais agressiva, tá? Não existe cura, mas existe o controle, tá? É o objetivo do tratamento, apenas o controle. E ela se dá da seguinte forma, olha, primeiro, você tá ali, ó, hospedeiro, soro negativo, beleza. Aí saiu, foi para balada, ficou com alguém lá que tinha herpes. Então teve o contato direto com o herpes vírus simples, beleza. A pessoa estava com a doença ativa, né? Com a lesãozinha lá, a úlcera presente, aberta, estourou,
não estava em fase de cicatrização nem bolha, você não percebeu, acabou beijando essa pessoa e teve contato direto com o herpes vírus simples. Aí o que vai acontecer? Quando você tem esse contato, você tem então a doença da forma primária. Ela pode se apresentar como Professor, uma. Diga. o Carlos está tentando entrar aí na aula e eu entrei uns 2 minutos depois que o senhor fez a chamada. Tem como colocar a presença aí para mim, por favor? Carlos entrou agora, já está atrasado, hein? Felipe, a sua presença só no final, tá? Me lembra lá para eu colocar, tá bom? Belezinha. Carlos, tenta chegar no horário, tá? Senão a gente vai ter que ficar parando a aula, beleza? Então, ó, beleza. Aí chegou lá, contaminação, doença primária, gengiva-estomatite ou infecção subclínica. Gengiva-estomatite, ela é autolimitante, né? Dá uma inflamaçãozinha, algumas úlceras no tecido gengival, mas ela é mais suave. E a infecção subclínica é aquela que eu falei para vocês. O hospedeiro, ele fica com um pouquinho de moleza, febre, infecção virótica. E ela fica alojada no gânglio trigeminal. Passou esse período, o hospedeiro agora, que era soro negativo, se tornou soro positivo. Aí o vírus fica latente no gânglio nervoso, né, trigeminal, teve uma queda de imunidade, apareceu, né, uma reação da lesão. Então a lesão fica de forma de primária, ela passa a ser uma doença secundária, atingindo lábio, palato, gengiva, né, reativando e a resolutibilidade. Então isso aqui vai ser um ciclo sem fim, tá? Então o que a gente tem que prestar atenção, pessoal, que geralmente a primeira manifestação da doença secundária, geralmente ela é bastante agressiva, né? Já tive pacientes que tiveram a boca toda estourada, corpo também, né, na derme também, e assim, o paciente perdeu quilos, né, devido ao processo evolutivo da doença. E o que que a gente pode fazer para tratar? Utilizar corticoides, a aplicação de laser, com o intuito de tentar diminuir o tempo para a cicatrização, né? Porque depois que a lesão ulcera, se ela forma aquela casquinha protetiva em cima, pronto, resolveu, ok? A etiologia, a reativação do vírus herpes simples 1, latente, ele pode ser desencadeada por luz solar, estresse, imunossupressão. A reativação comum, ela geralmente ela diminui, né, com a idade. E o sintoma prodômico principal do herpes simples, pessoal, é o formigamento e ardência. Quem tem herpes já sabe, quando vai começar a dar o pruridozinho na área, a coceira, você já sabe que a lesãozinha vai estourar, né? Então aqui, pessoal, olha aqui, ó, é uma forma secundária, tá? Do paciente, já que já teve a contaminação. Isso aqui é uma criança, olha só. Pensa para essa criança alimentar, né? Horrível, tá? Imunidade estava muito baixa. Nesse caso aqui, pessoal, o que que aconteceu provavelmente? A mãe ou o pai assopra a comida, bota, experimenta na mesma colher da criança, coloca na boca, acaba transmitindo o vírus, né, de forma secundária. Eu tenho mania de dar beijinho na boca do neném, né? Então, assim, olha o quanto é importante a gente traçar e ter um conhecimento básico sobre as lesões, com o intuito de tentar evitar problemas maiores e principalmente orientar, né? Quem futuramente for odontopediatra, é por função, orientar os pais para tomar cuidado nesses momentos, né? Porque se tiver o vírus latente, pega. Ah, professor, mas se não tiver vírus, não tiver machucado, nada, e o pai colocar na boca e beijar, dá algum problema? Não, nesse caso não. Nós precisamos ter o vírus ativo, tá? O vírus ativo, a lesão exposta no meio de forma contaminante, para que se possa passar de uma pessoa para outra, tá? Então tem que ter o vírus ativo. E como é que isso se dá, pessoal? A primeira fase evolutiva da lesão do herpes simples são as lesões vesículo-bolhosas, ok? Então, quando ela está em bolha, você pode tocar, você pode beijar, pode passar a colher, não tem problema. Nesse momento não tem problema. Só que qual que é o grande perigo nisso tudo? Como nós já conversamos, que o epitélio se destaca do tecido conjuntivo, essas lesões vesiculobolhosas são extremamente frágeis. Então, a qualquer toque, ela irrompe e fica contaminante. Estoura, vira área ulcerada, como essa aqui, né? Fica bastante frágil. Então, pessoal, o que pode acontecer nesses casos? A contaminação pode se dar, às vezes a pessoa bate a colher, estoura, pronto, contaminou, entregou.
Ah, passou a mão na boca, estourou lá, pum, pronto, ficou na fase contaminante. Então, enquanto está em bolha, não contamina. A fase ulcerada, ela é contaminante, e quando forma casquinha, já não é mais contaminante também, tá? Então, a gente só tem um período de fase contaminante. Olha aí, ó, mais uma vez. Que dó, né? Ativação da herpes vírus aí, ó. Aqui ele já está passando por um estágio um pouco mais tranquilo, apesar de ainda ter bolhas, ó, a maioria das lesões já está apresentando casca, né? Está começando a melhorar. Mas pense como essa criança deve ter sofrido, né? A boca provavelmente no interior também está toda estourada. Olha aí na derme também, ó, a secundária. Tá vendo? Formação de pequenas bolhas, frágeis, né? Onde se tem o descolamento do tecido epitelial e facilmente se expõe o tecido conjuntivo aí. Então, olha lá, pessoal. Agora vamos para a lâmina, tá? Aqui nós temos um epitélio trazendo as características organizacionais normais, né? Tecido camada basal, espinhosa, córnea, granulosa e córnea aqui em cima. Se você acompanhar aqui, ó, você consegue observar que existe uma dissolução do tecido epitelial, onde a camada de epitélio se dissolve por um todo, forma a lesão vesículo-bolhosa e logo se ulcera. Então aqui nós temos o núcleo bastante eosinofílico, que é característica de um processo inflamatório, né, exacerbado na região, que é causado também pelo efeito patológico do vírus, né, nos queratinócitos da formação do epitélio, fragilizando essa organização e essa interrelação celular, gerando assim a formação de uma bolha, tá? Então, olha só, o efeito patológico do vírus, ele se dá diretamente em cada queratinócito desse aqui, ó, trazendo uma característica histopatológica de um núcleo eosinofílico, destacando e dissolvendo as camadas epiteliais, tornando assim essa lesão com uma característica vesículo-bolhosa. Ou seja, toda lesão que nós conversarmos aqui atuará diretamente apenas em tecido epitelial, beleza? O herpes simples, então, tem esta característica. Olha aqui, ó, células acantolíticas também presente e o infiltrado inflamatório, como nós já conversamos, né? O paciente apresenta uma alteração sistêmica, muitas vezes, ativada pela indução e a presença do vírus, né, na área, ele acaba gerando uma resposta inflamatória na área também, alterando as características dos queratinócitos e, mais uma vez, né, destruindo a camada de epitélio e formando uma lesão com característica de vesículo bolhosa. Outra característica que pode ser causada pelo desenvolvimento e a indução pelo herpes vírus simples são as células, além de acantolíticas fusionadas, a fusão também de células de Tizanque, tá? Nessa região. Então, essa é outra característica formada, presente aí, no processo evolutivo das lesões herpéticas, tá? O tratamento, bastante simples, né? O fator é o tempo, geralmente. Mas se você começar a sentir o sinal prodômico, né, de ardência ou prurido na área, você pode passar, então, nesse caso, o aciclovir de forma tópica, né, com o intuito de tentar prevenir o processo evolutivo dela. Não vai prevenir totalmente, mas diminui o tempo de ação da lesão, né? E seus derivados têm bom efeito aí, o tópico sistêmico, né? A terapia complementar, no caso, se for uma resposta secundária, né, na primeira vez que dá daquela forma mais agressiva, você pode associar o uso de analgésicos, antipiréticos e melhorar a nutrição do paciente para que ele ganhe, né, mais força, melhore seu sistema imune, tá? Mas inicialmente, deu o sinal prodômico, você pode entrar com a ciclovir com o intuito de tentar prevenir o processo evolutivo ou diminuir o tempo de ação, né, virótica aí na região onde se forma a, a lesão, tá? Mais uma lesão virótica aí, pessoal. A varicela zoster, tá? Causada pelo vírus da catapora. É uma infecção viral também que resulta da reação do vírus da varicela zoster, tá? É uma variação que acomete a cavidade oral. Então, ela pode ser primária,
que ela é chamada de varicela ou catapora, ou secundária, que é chamada de herpes zoster ou cobreiro. Quem tem vó aí, sabe que a avó falava, fulaninho tá com cobreiro, né, se você lembrar. Então é isso, ó. Nada mais é do que o processo de variação da catapora. Inicialmente, nós temos a catapora de forma primária, né, no corpo. Quando atinge só a boca, nós estamos diante, então, de uma doença secundária que é classificada como herpes zoster. Pergunto para vocês, mais uma vez, a característica histopatológica da herpes zoster, qual que é? O que vocês vão observar na lâmina de herpes zoster? Se eu descrever na prova, paciente fulano de tal, há uma semana, apresentou sintomas de desenvolvimento da catapora, apresentando lesões em corpo. Após uma semana, observou-se na cavidade oral a presença de lesões vesículo-bolhosas. E aí? Aí eu coloco a lâmina lá. Como é que vai aparecer a lâmina para vocês, pessoal, nessa característica vesículo-bolhosa aí? Vamos ver se vocês entenderam. Com destruição do epitélio. Beleza. Descolamento do epitélio associado também a um processo destrutivo dele, tá? Então vamos lá. A doença primária, ela é autolimitada, comum em criança, erupção de vesícula no tronco, cabeça e pescoço, febre e mal-estar. E o tratamento apenas sintomático, né? Se o paciente tiver febre, mal-estar, entra com antipirético aí para o paciente dar uma controlada. Já a forma secundária, ela também é autolimitada, se dá em adultos, exantema, vesículas, úlceras unilaterais ao longo da derme também podem apresentar. Dor pós-herpética. Tratamento aciclovir, tá? Então aqui, pessoal, cavidade bucal. Quando ele fala exantema, vesícula e úlcera unilateral, o que nós vamos pensar? Que provavelmente essa lesão se dará inicialmente como exantema, depois o desenvolvimento vesicular, a fragilidade do epitélio rompe e forma a úlcera, tá? Nesse caso aqui não tem dor após a resolutibilidade da lesão. Então, nesse caso da herpes zoster ou cobreiro, ele vai ter uma dor pós-herpética e o tratamento aqui é também com aciclovir, beleza? Então, olha aí, ó. Se nós olharmos dessa forma aqui, ó, essa lesão herpética, nós estamos diante de que tipo de herpes, pessoal? Primária ou secundária? Ele está falando de Secundária. Olha lá, vamos voltar aqui, ó. Doença primária, autolimitada, comum em criança, erupção vesicular do tronco, cabeça e pescoço, febre e mal-estar, tratamento assintomático. Autolimitada, adulto, exantema vesícula unilateral e ao longo da derme, dor no pós-operatório. Tratamento aciclovir. E aí, olhando aqui, Secundária. Vamos lá, é um adulto. Lesão em tronco. Unilateral. Estamos diante de uma, apesar de ser adulto, pessoal, ela pode ser primária também. Porque esse paciente aqui, ó, pode ser que ele não tenha tido antes herpes, não tenha tido catapora, né? Ou se teve depois de um tempo, mais para frente, e acabou surgindo a primária aqui nesse paciente. Já essa aqui é uma criança, perilabial inderme, nós estamos diante da herpes zoster secundária, tá? Então, aqui é uma varicela zoster e aqui herpes zoster, ok? Ela evolui, né, professor? Evolui, isso. Todos os aspectos que eu estou falando para você em questão de virótica, ela tem um aspecto primário e tem, como ela fica alojada, ela tem um aspecto secundário depois, tá? Cavidade oral geralmente é secundário. O tratamento, paciente rígido, apenas terapia de suporte, paciente imunodeprimido, medicação antivirótica sistêmica, né? Pode ser um antibiótico aí
de escolha, beleza? Então, até agora, nós vimos a herpes simples, que é aquela mais comum, vimos a varicela zoster, e agora nós vamos para o sarampo, que também é altamente contagioso, dissemina por gotículas transportadas pelo ar, através do trato respiratório, e o sintoma, assim como todas as doenças viróticas, febre, sintomas respiratórios, exantema, conjuntivite, tosse e fotofobia, tá? 1 e 2 dias, manchas eritematosas, que são manchas avermelhadas pequenas, com centro necrótico, ou seja, lembra? No sarampo, é aquela manchazinha avermelhada em volta e dentro branquinha, esbranquiçada. O patognomônico aparece manchas na mucosa bucal, né, que são chamadas de manchas de Koplik, tá? E as complicações que ela se dá: encefalite, púrpura trombocitopênica, infecções secundárias, otite e pneumonia. São as principais complicações de desenvolvimento de lesões por sarampo. Nesse caso, pessoal, olha como é interessante as características de desenvolvimento do vírus, né, causador do sarampo, e do Covid, né? Muito parecido mesmo. Se você parar para olhar as características desenvolvidas, né? Hoje, assim, vocês têm uma cola muito fácil aí se pedir características de doenças viróticas, porque tudo que é descrito dentro do coronavírus, ele é transpassado para a maioria das infecções de origem virótica. Não tem muita diferença, né, de uma para outra, é a mesma coisa, tá bom? Tanto é que os últimos artigos que estão saindo aí de estudos dentro da área de odontologia, como características de desenvolvimento de patologias bucais causadas pelo coronavírus, é basicamente isso que eu estou falando para vocês do processo evolutivo, né? Doenças vesiculobolhosas que rompem e causam características ulcerativas muito similar ao herpes, tá? Ao herpes secundário na cavidade oral. Então, assim, não tem como errar, tá? A característica clínica de desenvolvimento e atuação direto nas estruturas dos queratinócitos no epitélio geram a característica de lesões vesiculobolhosas, né? Bastante frágeis aí. Então, olha aí, ó. Repercussão em cavidade oral do desenvolvimento de lesões herpéticas, tá? Bom, não existe nenhum tratamento específico ou uma terapia de suporte, apenas repouso, dieta adequada, líquidos e analgesia, né? Hoje nós temos no Brasil nosso tradicional aí esquema de vacinação, né? Que envolve sarampo, rubéola, cachumba, né? Então, assim, é difícil hoje a gente pegar no consultório alguém que não esteja vacinado. Pode ser que só aumente, né? Porque ultimamente vem crescendo aí a divulgação dos riscos de vacinação. Não sei de onde que o povo tirou isso, mas os riscos de vacinar os filhos, que é anti-vacina, né? Então, assim, pode ser que quando vocês estiverem já atuando no consultório, vocês podem acabar se deparando aí com algum paciente com rubéola, cachumba ou sarampo, né? O que é impensável hoje, nos dias de hoje aí, né? Que a gente no dia a dia clínico a gente não vê, né, isso. Então, é algo a se pensar, tá bom? Tem que aprender tudo. Lesões vesiculobolhosas de caráter imunológico. Então, aqui, pessoal, vou pedir para que vocês desenhem no caderno de vocês a lâmina, tá? Com 2 pontos de característica, pelo menos, que eu vou descrever. E qual é a característica clínica da lesão, descrever também nesse papel, do pênfigo vulgar, tá? Pênfigo vulgar. E vou querer que vocês façam em outro papel, então vão ser 2 desenhos, do pênfigoide. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam, principalmente, a característica diferencial do aspecto histopatológico do pênfigo vulgar e do pênfigoide das membranas mucosas, tá? Então, vocês vão descrever as características dessas lesões e me apresentar os 2 desenhos, tá? Do pênfigo vulgar e do pênfigoide, beleza? Então, imunológicas em cavidade oral, nós temos o pênfigo vulgar, pênfigoide da membrana mucosa, pênfigoide bolhoso e epidermólise bolhosa, tá? Dentre estas lesões, pessoal, a que eu mais me preocupo em consultório são essa: pênfigoide da membrana mucosa e epidermólise bolhosa.
A epidermólise bolhosa, pessoal, tem uma característica ligada a um processo evolutivo adquirido, tá, pelo paciente, ou genético. E ela é extremamente cruel. Infelizmente, ela é extremamente cruel, tá? Essa lesão. Por quê? Vocês vão descobrir que ela não dá apenas em cavidade oral. E os aspectos clínicos para esse paciente que tem desenvolvimento de epidermólise bolhosa é evidente. É um tratamento paliativo com o intuito de tentar diminuir o sofrimento do paciente. E eu lembro muito bem, e olha que faz tempo, hein? Lá nos primórdios, eu comecei a estudar, fiz o meu pré num colégio que chama Corgeso, né? Fiz até a segunda série lá, do prézinho até a segunda série, nesse colégio Corgeso, que é no final da Asa Sul. E eu me recordo que na turma da minha irmã era da oitava série na época, quando eu estava na segunda. Na turma da minha irmã tinha uma colega dela que tinha epidermólise bolhosa. E, assim, é bastante sofrido. Alguém aqui tem parente com epidermólise bolhosa? Sim, não. Realmente é bem sofrido. Vocês vão ver como é que é a característica clínica da epidermólise bolhosa. Já o pemphigoide das membranas mucosas, qual que é o sinal de alerta nesse caso? É uma lesão mais comum, né, de se ver em cavidade oral em relação à epidermólise bolhosa, mas o problema do pemphigoide é que o índice de morbidade dela é bastante alto. Então, se você demora a fechar o diagnóstico no caso do pemphigoide, existe o risco de gerar uma cegueira no paciente, principalmente, né? Ou alguma alteração mais grave, tá? Então, são duas lesões aqui que são bastante importantes e tem um índice de problema bastante alto, que é o pemphigoide e a epidermólise bolhosa, tá? Assim como todas as doenças vesículo-bolhosas, pessoal, elas tendem a atuar diretamente na adesão ligada diretamente a esses hemidesmossomos, os queratinócitos, tá? Então aqui nós temos a camada basal do epitélio e aqui a lâmina densa do córeo, tá? Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, essa área aqui do pemphigoide da membrana mucosa tem uma adesão direta aos queratinócitos no tecido conjuntivo. Tá? Assim como o colágeno tipo 7 também fica bastante presente e denso nessa região para aumentar as chances de adesividade nessa área. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha a diferença aqui, observe. Camada basal e o córeo. A diferença nesse esqueminha se dá da seguinte forma. Quando nós falamos de pênfigo vulgar, a desmogleína 3, tá, que está presente aqui nessas áreas, ela altera diretamente o processo de adesão sobre a superfície do córion. Então, todas as camadas do epitélio, a partir da basal para cima, vão se descolar, tá? Deixando o tecido conjuntivo ou o córion totalmente desnudo, sem nenhuma camada de epitélio em cima dele. Já no pemphigoide das membranas mucosas, tá? Das membranas mucosas, o que vai acontecer? Ele vai apresentar essa proteína BP180 em a lâmina 5, que é nessa área aqui, ó, aumenta a adesão e se mantém aderido, principalmente a camada basal do epitélio, e as outras estruturas epiteliais se descolam. Então, o que vai mudar na leitura de lâmina entre o pênfigo e o pemphigoide? No pênfigo, o epitélio se descola como um todo. Todas as estruturas estão descoladas. No pemphigoide, a camada basal se mantém aderida ao tecido conjuntivo e as outras estruturas do epitélio se descolam. Essa é a diferença. Tudo bem? Então, pênfigo, camada basal não fica aderida, pemphigoide, a camada basal fica aderida. Beleza? Então, pênfigo vulgar. Olha aí, ó. Geralmente, pessoal, esta lesão apresenta-se dessa forma, já com áreas ulceradas. Porém, o seu processo evolutivo e a forma agressiva nos leva a solicitar, então, a partir daí, uma avaliação mais precisa, avaliando principalmente a característica histopatológica para o fechamento diagnóstico e o tratamento o quanto antes, tá, no paciente. Ela é uma doença autoimune mucocutânea. Inicialmente, sua forma inicial se dá através de bolha intraepitelial, tá? Ó, observem, intraepitelial, beleza? Ou seja, fica dentro. Formação, a ulceração ela é formada, né, após o irrompimento, causando dor, perda de líquido e desequilíbrio eletrolítico.
Somente vulgar e vegetante afetam a mucosa bucal dentre as doenças geradas pelo pênfigo, tá? No histológico, pessoal, no caso do pênfigo e do pênfigoide, desculpa, eu inverti quando eu falei para vocês lá, mas é isso mesmo agora. Voltando tudo, vamos lá. Pênfigo. No pênfigo, nós classificamos ela como intraepitelial. Por quê? Porque a camada basal se mantém retida à superfície do tecido conjuntivo e no pênfigoide todas não existe proteção nenhuma, simplesmente solta toda a camada de tecido epitelial e expõe o tecido conjuntivo. Então, o que vocês vão descrever? Pessoal, isso aqui é uma lâmina de pênfigo. Por favor, anotem ou fotografem. Eu vou colocar essa aula para vocês, mas anote e fotografe, eu quero esse desenho. O que vocês vão colocar? Ó, vocês vão desenhar o córion ou tecido conjuntivo, tá? Aqui embaixo. Vocês vão desenhar, onde tem essa seta azul, a camada basal do epitélio, aderida à superfície do tecido conjuntivo. Vão colocar a fenda intraepitelial e aqui em cima as outras estruturas epiteliais também presentes, tá? Camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea, tá? E aqui nós temos algumas células de Tizanque dentro da fenda intraepitelial e o infiltrado inflamatório, apesar de ser aqui não tão evidente, mas a gente tem um infiltrado inflamatório nesse específico, ok? Então o que vocês vão desenhar? Tecido conjuntivo, camada basal aderida ao tecido conjuntivo, fenda intraepitelial e as outras camadas de epitélio. Então, isso aqui, pessoal, é a bolha, tá? Do pênfigo. Tá aqui a bolha, beleza? Todos entenderam? Sim, não? Sim. Sim? Professor, eu queria saber Hum. sobre a questão desse pênfigo, a camada basal dele fica aderida no pênfigo? Fica no pênfigo, a camada basal fica aderida ao tecido conjuntivo. E no pênfigoide, não, beleza? Tá, beleza. É porque eu inverti quando eu falei para vocês lá, agora que eu tinha me tocado, beleza? Então, características clínicas da lesão, pessoal. A incidência, ela é semelhante em ambos os sexos, não tem predileção, nem fatores éticos, nem genéticos parecem predispor ao desenvolvimento da doença, tá? Ela geralmente ela está associada a outras patologias, por isso o diagnóstico dela precoce auxilia o diagnóstico de outras patologias, como a miastenia grave, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, hipotireoidismo de Hashimoto e síndrome de Sjögren. Então, se o paciente apresenta esses sinais em cavidade oral, é uma abertura para que o clínico médico acabe investigando o desenvolvimento de outros tipos de patologia associada ao desenvolvimento do pênfigo, tá? O diagnóstico se dá através da biópsia, né, anatomia patológica e utilizando principalmente a técnica de imunofluorescência, que nada mais é do que utilizar um imunohistoquímico específico para diferenciar duas lesões. Quais seriam elas? O pênfigo vulgar e o líquen plano ulcerado. Então, você usa a técnica de imunofluorescência com o intuito de descartar outra lesão e acabar tratando a lesão, se for um líquen plano, tratar uma lesão como se fosse um pênfigo, né? O pênfigo, com certeza, é bem mais grave do que o líquen plano nesse aspecto aí, no processo de avaliação e fechamento diagnóstico, tá? O que fica, então, claro aí, pessoal? Ah, professor, mas o líquen plano não é bolhoso, como é que vai diferenciar? Bom, o líquen plano ulcerado apresenta a mesma característica do pênfigo vulgar na fase ulcerada, né? A bolha irrompe, né? Perde a camada protetora, expõe o tecido conjuntivo e forma uma úlcera. Então, a característica clínica do líquen plano ulcerado e do pênfigo vulgar é muito similar, dependendo do estágio evolutivo dela. É lógico, pessoal, o paciente vai chegar e vai te relatar, né, falando que tinha uma bolha em cavidade oral, beleza? Olha aí, ó, que beleza, tá vendo? Bolha bastante frágeis aí, de botar a camisa, com certeza estourou e apresentou, então, áreas ulceradas, tá bom? Ó. Existem outras formas de avaliar, eu vou mostrar para vocês já já. Olha aqui, ó. Área ulcerada, paciente usa implante, ó.
Prótese. Provavelmente no colocada a prótese estourou e rompeu e formou essa lesão ulcerada aqui com essa camada necrótica aqui em cima, pseudo-amarelada. Mais uma vez, ó. Em derme e cavidade oral, tá bom? Olha só, pessoal, tem uma outra forma que vocês podem avaliar essa lesão, tá? Vou mostrar para vocês mais para frente, quando elas acometem a derme, o corpo do paciente, não só a cavidade oral. Porque geralmente no corpo, às vezes a gente consegue evitar que estoure e tal, então existe uma forma de avaliar isso aí. Se o epitélio fica fragilizado, pessoal, a gente tem uma técnica própria para avaliar que auxilia a construção da hipótese diagnóstica. Já vou mostrar fazendo ela, só um pouquinho. Vamos lá. O tratamento do pênfigo vulgar aí. Controlar com imunossupressores, porque é autoimune, utilizando corticoides e azatioprina ou ciclofosfamida, ou corticoides tópicos orais aí, caso a lesão esteja apenas em cavidade oral, tá? Você pode prescrever. Mas geralmente o sistêmico te dá melhores resultados. Então, nós temos alta mortalidade quando não tratada essas lesões, pessoal, tanto o pemphigoide quanto o pênfigo, tá? Porque o paciente, pela dificuldade de alimentação, dificuldade de cicatrização dessas lesões, tendem a desidratar, causando desequilíbrio eletrolítico, a má nutrição com a dificuldade de comer e infecções oportunistas aí. Então, é importante o tratamento durante esse período, tá? O pemphigoide das membranas mucosas, pessoal, agora é pemphigoide, nós falamos do pênfigo. É também uma doença bolhosa ou vesículo bolhosa que afeta predominantemente a mucosa ocular e a mucosa oral. Então, olha só, pessoal, aquela lesão em corpo que eu mostrei para vocês não pode ser um pemphigoide. Por isso, existem técnicas para avaliar em derme para ver se essa lesão realmente é um pênfigo ou um pemphigoide. Nesse caso, observem que ela atinge apenas as áreas de mucosa úmida, então mucosa ocular e mucosa oral, também chamado de pemphigoide cicatricial, pemphigoide benigno das mucosas, pemphigoide ocular, pemphigoide da infância ou pemphigoide da mucosa. Quando atinge apenas a gengiva, é chamada clinicamente como gengivose ou gengivite descamativa. Então, o pemphigoide ele pode ser chamado de gengivose ou gengivite descamativa. A etiologia e a patogênese se dá, assim como no pênfigo, como uma doença autoimune com estímulo também desconhecido. Clinicamente, elas também, por ser uma lesão vesiculobolhosa e bastante delicada, como lesões ulceradas superficiais, algumas vezes limitada à gengiva inserida. Pessoal, isso é uma característica que eu quero que todos vocês se atenham, tá? As bolhas também são frágeis e de curta duração. Lesões crônicas e persistentes podem deixar cicatriz, particularmente oculares. Então, pessoal, geralmente essa lesão se dá primariamente em cavidade bucal. Se você demorar para fechar esse diagnóstico, essa lesão pode evoluir, atingir os tecidos oculares, causar uma cicatriz fibrinosa sobre eles e gerar uma cegueira irreversível, tá? Também pode atingir outras áreas úmidas, como a laringe, estômago, genitália e pele. As lesões cutâneas, elas são pouco comuns, tá? São incomuns. Com a cronicidade, a intensidade da dor tende a diminuir e a forma que nós podemos utilizar para determinar se essa lesão é um pemphigoide ou um pênfigo também é através do sinal de Nikolsky, tá? E o que é o sinal de Nikolsky? É quando a pele fica avermelhada, acumula-se fluido debaixo da pele e sai com facilidade, deixando a carne viva. Então, você utilizando essa técnica, você vai estar diante ou de um pênfigo ou de um pemphigoide. A avaliação clínica final vai se dar através da análise da biópsia, tá? Então, aqui, ó, nós temos a cicatriz evolutiva do pemphigoide cicatricial em membrana ocular, né? Olha aqui, ó, o paciente já começou a formar uma pseudomembrana em volta, né, do olho aqui, ó. Esse aqui já é um caso já de avanço, né, uma lesão em processo bastante avançado aí. Aqui é o aspecto eritematoso em gengiva inserida, já com áreas ulceradas associadas, né, às bolhas que romperam. E nesse caso aqui, pessoal,
Vamos lá. O que nós conseguimos ver aqui nesse dente? Ó, o paciente tem várias restaurações protéticas, correto? Algumas restaurações apresentam infiltração de cárie. Nessa área aqui nós temos uma desmineralização do esmalte, com manchamento, né, mais branco-amarelado nessa área, e um acúmulo de placa. Já tem perda de vários elementos dentários também, né, e perda de tecido de suporte com áreas de recessão. Ok, nós temos essa lesão aqui presente. Chegou esse paciente lá no consultório de vocês. Qual seria a primeira conduta que vocês fariam com ele? Vocês desconfiariam que esse paciente estaria desenvolvendo, nesse caso, um pênfigo ou um pênfigoide? E não, mas agora na aula sim, né? Agora com a aula sim, né? Pois é, mas olha aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual que é o principal fator causal da gengivite? Doença periodontal, né? Acúmulo de quê? Biofilme, fluido, assim. Placa. Beleza, biofilme. Ok. Você vê que esse paciente tem bastante biofilme. O que geralmente os dentistas fazem, pessoal? É por isso que eu gosto de chamar a atenção nesses casos. Geralmente, quando o paciente chega dessa forma aqui e não se preenche a anamnese ou não se investiga o processo evolutivo da lesão, o cirurgião dentista vira e fala assim: isso aqui é uma gengivite, está evoluindo para uma periodontite, está perdendo tecido de suporte. Então, eu vou prescrever para você raspagem subgengival, parará, parará, parará. Uso de colutório, ok, beleza. Aí você vai lá, faz a higienização, limpa os dentes e o paciente volta e a lesão está do mesmo jeito. Aí o cara fala, pô, mas será que ficou algum cálculo? Vou raspar de novo. Aí raspa de novo. O que acontece? Quanto mais tempo você demora, maior as chances do pemphigoide causar as morbidades que nós conversamos aí. Ela começa a evoluir. Então, entender e descartar um processo patológico um processo bacteriano que está sendo causado é extremamente importante para que vocês não incorram em erro e demorem para fechar o diagnóstico, tá? É o que eu falo, a vantagem do dentista é que o dentista ainda não assina atestado de óbito, tá? O médico é que assina, ok? Mas você deixar uma lesão dessa passar é uma responsabilidade muito grande. Porque provavelmente o médico vai olhar a boca do paciente associada à lesão ocular e vai falar, essa lesão começou em boca, provavelmente. Tá? Então, por favor, pessoal, se atenham às características da lesão. Agora, olha aqui, ó, outra lâmina que vocês vão desenhar para mim. Tem duas características. A fenda intraepitelial. Aqui nós temos todas as estruturas do epitélio. Camada basal, espinhosa, granulosa e córnea. Já aqui embaixo nós temos as estruturas da lâmina própria ocóreon, o tecido conjuntivo denso, infiltrado inflamatório crônico com o tempo, né, se transforma em difuso e intenso. Então aqui nós temos células de resposta inflamatória, fenda intraepitelial e o epitélio. Diferença entre o pênfigo e o pênfigoide, qual que é? Uma fica com a camada basal aderida e a outra não. Perfeito. Beleza? Tratamento do pênfigoide, corticoides sistêmicos e tópicos, imunossupressores em casos mais severos, manutenção da higiene oral utilizando os colutórios, tá? E diante de um diagnóstico de envolvimento primário na mucosa oral, encaminhar logo, pessoal, esse paciente para um tratamento e exame oftalmológico precocemente, tá? Visto que as sequelas elas podem levar à cegueira. Então, olha a responsabilidade que vocês têm na avaliação clínica. Um erro diagnóstico pode levar o paciente à cegueira. Então, se chegar para você um laudo histopatológico, você fez a remoção do epitélio lá, o exame de biópsia, enviou e chegou no laudo lá, observa-se tecido epitelial estratificado, não queratinizado, apresentando as camadas de epitélio separadas do tecido conjuntivo, ou apresentando fenda intraepitelial,
Bom, se descrever dessa forma, você já sabe que está diante de um pemfigoide, tá? Então, olha lá, ó. Anticorpos tecidual envolvido para cada uma delas. IgG vai tanto para o pênfigo ou para o pemfigoide, C3 também para os dois, só que no pemfigoide tem o IgA, tá? As proteínas atingidas ou proteínas alvo seriam no pênfigo a desmogleína, que é logo acima da camada basal, e aqui seria no pemfigoide a lâmina 5, BP180, que atinge diretamente a camada basal. Então, aqui são os desmossomos, separando a camada basal das outras estruturas epiteliais. Nesse caso aqui, atinge apenas acima da camada basal. A vesícula no pênfigo ela é intraepitelial, por quê? Porque nós vamos ter a camada basal e as outras estruturas, então a fenda intraepitelial vai estar entre o epitélio. No pemfigoide, ela é subepitelial, tá? Locais, o pênfigo, boca e pele. No pemfigoide, boca e olhos. Tratamento corticoide para os dois. O prognóstico do pênfigo ele é favorável, caso ele seja diagnosticado precocemente. Mortalidade significativa em demora diagnóstico. Isso só em caso de não tratado. Já o pemfigoide ele é bom e ele causa morbidade. Então, pessoal, olha só. O pênfigo pode causar mortalidade e o pemfigoide pode causar morbidade, né? Porque causa cegueira aí, lesões cicatriciais tipo a cegueira, ok? Pemfigoide bolhoso se dá geralmente em pessoas idosas com pico de incidência na 7ª e 8ª década de vida, aparecem de forma característica na pele, como bolhas e vesículas, e são precedidas ou associadas à erupção eritematosa papular, tá? As lesões da boca não se diferem, tá? Do pemfigoide das membranas mucosas, ou seja, o que diferencia na boca uma da outra é a avaliação histopatológica associada também a características de desenvolvimento em derme, tá? As regiões acometidas em boca, gengiva inserida, assoalho bucal, está escrito errado aqui, mucosa julgal e palato. O pemfigoide bolhoso, pessoal, é um termo genérico que compreende uma doença adquirida e várias doenças graves juntos, caracterizada pela formação de bolhas em locais de pequeno trauma, né? Então, diferente das outras regiões que estimulam formação de bolha devido ao trauma, nesse caso, em locais de pequeno trauma, surgem as lesões vesículo-bolhosa. Ela pode ter, sim, origem genética associada, né, que é uma herança autossômica dominante ou recessiva, características clínicas histopatológicas e ultraestruturais variadas, variante autoimune adquirida. O histopatológico, assim como no pemfigoide das membranas mucosas, o pemfigoide bolhoso, ele vai apresentar também uma fenda subepitelial, tá? Ultraestrutura da membrana basal está clivada na altura da lâmina lúcida, tá? Então, assim, existe uma clivagem da camada basal na hora da separação, mas todas as estruturas do epitélio, assim como o pemfigoide das membranas mucosas, irão se deslocar e desprender do tecido conjuntivo. E assim como as outras lesões de pênfigo e pemfigoide, a utilização da imunofluorescência é importante para esclarecer dúvidas quanto ao seu processo, tá, de desenvolvimento. Se ela é realmente uma lesão de pênfigo ou uma lesão de líquen plano, por exemplo, ou qualquer outra lesão ulcerada, tá, pessoal? O tratamento, utilização de corticoides sistêmicos, corticoides tópicos quando envolvimento da boca, imunossupressores e antibióticos aí associados, beleza? Então, olha aí, ó, mais um pouquinho de pemfigoide aí para vocês acompanharem, né? Cavidade bucal, nesse caso, o bolhoso deu em pés, né, no pé do paciente aqui, da criança. Então, o que é importante aqui relatar, pessoal? Que apesar da predileção de 7ª e 8ª década de vida, também pode acometer em outras idades. Então, ficar atento aos sinais clínicos da lesão é extremamente importante aí
para o fechamento diagnóstico. O tratamento, dependente do subtipo, né? Então, o prognóstico deve ser reservado o quanto antes, evitar traumatismo, medidas auxiliares de suporte, agentes quimioterápicos, corticoides, fenitoína, vitamina E, retinoides, dapsona, imunossupressores. São utilizados para o tratamento. Como essa lesão ela tem um desenvolvimento causado através do trauma em áreas pontuais, pessoal, por exemplo, se você tem uma boca cheia de dentes, encosta naquela região, gera uma lesão, você proteger e evitar o traumatismo nesses casos é importante para que não desenvolva a lesão em área de toque direto. Então, proteção ao traumatismo é fundamental para esse tipo de pênfigo, assim como na epidermólise bolhosa, tá, pessoal? No caso da epidermólise bolhosa, o que acontece? O paciente todo, ele perde, ele vive, né, com traumas, né, nas mãos, porque ele mexe a mão, na boca, no corpo todo. A botar a blusa é um trauma. Então, a superfície genética sofre uma alteração genética dos tecidos, sofre uma alteração genética que gera um processo inflamatório crônico em todas as partes de derme, tanto em tecido quanto em mucosa, tá? Em orofaringe. Então, esse paciente ele desenvolve lesões pelo corpo todo, só de colocar uma calça, de vestir uma blusa, né? Esses pacientes já desenvolvem lesões vesículo-bolhosas que se tornam úlcera. Se você pegar duas áreas ulceradas e manter o contato, por exemplo, se essa lesão pegou em dedo e nesse outro dedo e deixar esse dedo junto aqui, ó, dessa forma, o que vai acontecer? Vai existir a formação de uma pele em volta dessas áreas aqui, né? Onde vai gerar uma cicatrização e você vai perder a abertura dos dedos. Então, geralmente, esses pacientes apresentam a mão fechada, colada, né? E geralmente eles andam com bandagem pelo corpo todo. Esse paciente da epidermólise bolhosa que eu falei com vocês, que eu conheci, quando eu era pequeno, que eu lembro dessa menina, ela vivia com bandagens pelo corpo todo para evitar ficar batendo. Ela não andava em grupo de pessoas, ela andava sempre sozinha. Ela tinha um cuidado extremo do seguinte: começava a aula, todo mundo entrava para a sala. Então ela não entrava, ela sempre chegava um pouco mais tarde para não ter que esbarrar em ninguém, bater em ninguém, devido à fragilidade da derme dessa aluna, né, dessa menina. Então, assim, é um sofrimento para o resto da vida, e proteger as áreas de traumatismo é extremamente importante, tá? Então, vamos lá. Vamos um caso clínico aqui para ver se vocês entenderam as principais lesões vesículo-bolhosas aí. Vamos lá. Paciente do sexo masculino, melanoderma, faz uso de Puran e atenolol, pressão alta, né? Hipertenso e hipotireoidismo. Apresenta um quadro de desidratação e infecção. Na cavidade oral, descrição: lesão ulcerada em fundo de vestíbulo e vermelhão do lábio. Olha lá a lesão, ó. Bem delimitada, áreas ulceradas, uma lesão múltipla, né? Que a gente tem mais de uma lesão na região de lábio, superfície lisa, né? Qual seria então a hipótese diagnóstica desse paciente? Alguém chutaria? Ainda não é o diagnóstico, tá? É só a hipótese diagnóstico. Nós estamos falando de lesão vesículo-bolhosa, tá? Lembre que o paciente ele tem hipotireoidismo, apresentou alteração nutricional também associado. Alguém chutaria? Repete, por favor, professor. Ó, vamos lá, ó. Paciente melanoderma, faz uso de Puran e atenolol, ou seja, ele tem hipotireoidismo e hipertensão. Ele apresentou um quadro de desidratação, tá? Então, assim, ele está com dificuldade de alimentar devido à lesão e à infecção. A lesão ela é ulcerada em lábio inferior, né? Fundo de vestíbulo, lisa, bem delimitada e múltipla, com áreas ulceradas avermelhadas, ora branca, ora avermelhada. Qual seria, então, a hipótese diagnóstica dessa lesão? Vocês fariam biópsia nesse caso?
Acho que não, professor. Não faria? Beleza. Acompanharia por Dá para 15 fazer dias. aquela citológica também, não é? Sim, poderia, mas qual que é o problema das citologias? A gente só vai pegar a camada mais superficial, né? Se, por exemplo, for uma lesão de pênfigo ou uma herpes secundária, a gente não vai conseguir ver a relação entre tecido conjuntivo e epitélio. Então, nesses casos, não aconselharia muito. A citologia, talvez, eu aconselharia em caso de lesões com características fúngicas, tá? Então, aqui, sim, faria uma biópsia, tá? Então, olha aí o histopatológico, beleza. Alguém pode descrever para mim, por favor, a característica dessa lâmina? Sim? Pode errar, não tem problema. Que estrutura é essa aqui, pessoal? Epitélio. Epitélio. Aqui embaixo, Tecido conjuntivo? tecido conjuntivo. Beleza. Essa área branca aqui é o quê? Aqui também, ó. Células de Tizanck. Professor, é um pemphigoide, Por que que você acha que é um pemphigoide? porque a camada basal não está aderida. Não está aderido? E aqui? Pode ser? Mas e no epitélio? Aqui o epitélio. Então, no epitélio ele não está. Mas e aqui no conjuntivo? Tá. Parece a camada basal, né? Uhum. Nós estamos então diante de um Então é só o pênfigo? pênfigo. Pênfigo vulgar, não é? Hã? Pênfigo vulgar. Pênfigo vulgar. Beleza. Ok? Camada basal aderida à superfície do tecido conjuntivo e descolamento das outras camadas do epitélio. Essa parte branquinha aqui, ó, vocês vão descrever como fenda intraepitelial. Se não tivesse a camada basal aderida aqui à superfície, nós chamaríamos então de fenda subepitelial. Beleza? Todos entenderam? Alguma dúvida? A característica histopatológica, pessoal, para todas as lesões vesículo-bolhosas são as mesmas, não tem diferença. São lesões extremamente frágeis, tá? Que apresentam o descolamento do epitélio. Não, ainda não. O Felipe perguntou mais cedo. Vou dar aí. Presença. Então, são extremamente frágeis, né? Onde o epitélio, que serve como proteção, ele perde essa camada protetiva, ela fica frágil, porque a adesão dela, que se dá através da junção com o tecido conjuntivo, é perdida. Então, facilmente, ela é descolada da superfície, né? Expondo assim o tecido conjuntivo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Por enquanto não, Professor, professor. Pode falar. Fala, Fernanda. mas ele estava um pouco, é que nem o Eduardo estava falando lá, ele não está totalmente completo, não está totalmente grudado, ele só grudado numas partes já considera como? Já considera. Muito boa pergunta, Fernanda. O que acontece? No processamento da lâmina, algumas características são perdidas, tá? Se você observar a fenda intraepitelial e ver que a camada basal, em algumas partes, ainda está aderida sobre o conjuntivo, nós ainda assim vamos classificar como pênfigo, tá? Só se você bater o olho no tecido conjuntivo e ver que o epitélio se descolou como um todo e formou uma grande úlcera sem camada basal aderida à superfície, aí é pemphigoide. Beleza? É por isso que quando a gente olha uma lâmina, como a gente ainda não tem o presencial do laboratório, quando a gente olha uma lâmina, a gente tem que correr a lâmina toda. Não dá para você pegar a lâmina e olhar só num ponto. A facilidade aqui se dá porque nas imagens a gente vai no ponto certo.
né? Mas pode ser que durante o processamento da lâmina lá na máquina, no recorte do micrótomo, né, acaba perdendo algumas características em alguns locais. Mas existem pontos, por isso que você corre a lâmina toda para ver se ainda tem alguma camada basal, algum queratinócito aderido ao tecido. Nesse caso, tinha. Tudo bem? Beleza, Fernanda? Professor, a gente vai ter aula prática com o senhor? Se, se puder, Quando? sim, né? Se puder, sim. Não sei. Quando? Tem que esperar essas medidas do governo aí liberar para conversar com a Maria Letícia. Entendi, porque eu estava anotando dos cronogramas dos professores tudo na agenda. Eu queria muito, tem muita coisa que eu queria fazer na aula prática, mas só que com esse negócio todo eu não consigo fazer. É muito limitado. Eu estou com todas as lâminas aqui, mas quem sabe mais para frente, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho aí, de repente dá certo. Professor, uma pessoa com pênfigo vulgar poderia fazer uma cirurgia de siso ou algo assim? Olha, é uma doença autoimune, né? Talvez o certo é o paciente primeiro tratar o pênfigo para depois executar qualquer tipo de procedimento cirúrgico, tá? Beleza? Tranquilo, valeu, professor. Vou abrir aqui de novo a chamada, viu? Bom, enquanto isso, mais alguma dúvida, angústia? Todos anotaram que tem que fazer desenho do pênfigo e do pênfigoide? Sim, aí é para colocar só as estruturas lá, né? Igual o senhor colocou, né? Isso. Igual tava lá, tá bom? Bem tranquilo. E toda a Professor, aula aí agora, você vai pessoal, que a abrir gente... hoje para mandar Oi, já? o quê? Não. Vocês vão fazer o seguinte, ó. As Vocês fotos? vão juntar no final do semestre, não, no final do semestre, aí vocês vão me entregar, tá bom? Os desenhos. E aí, se precisar de alguma ajudinha, de pontuação dentro da patologia, os desenhos já vão complementar aí e ajuda, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Carlos chegou, né? Sim, professor, estou aqui. Juliane chegou? Juliane não. A Larissa de Paula chegou. Beleza. Pronto. Felipe também, né, Felipe? Tamo aí. Deixa A eu só dar uma olhada. Maiara, professor, no chat aí, ó. A Mayara já deu presença. Eu vi que ela tinha entrado. Deixa eu só ver aqui. Felipe, eu não vi teu nome. Deixa eu ver se seu nome tá aqui. Tá aqui. Já tá com presença, Felipe. Tá ok. Valeu. Só ficou faltando a Juliane mesmo. E o Rodrigo, professor? O Rodrigo. Não, o único que tá com falta aqui é a Juliane. Seu nome eu acho que ainda não tá no sistema, Rodrigo. Tá bom, tranquilo. Deixa eu verificar de novo. Eu já tinha saído aqui, mas deixa eu verificar para não ficar na dúvida. Mas eu acho que teu nome não tá aqui. Não tá não. Beleza. Então tá. Aqui. Beleza. Laércio tá aqui, já tinha colocado. Tá. Ok, pessoal, deixa eu parar a gravação.